A paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. E hoje vamos fazer o estudo sobre demônios. A paz seja convosco. O vídeo 142 é maravilhoso, ele orienta como nós podemos ter bênçãos ou não. Os demônios são os anjos caídos, juntamente com Lúcifer, quando se revoltaram contra Deus. Desde então, estão em trevas eternas e usam todo tipo de imagens para atrair as pessoas a eles, aprisionando-os e levando-os a todo tipo de pecados, vícios e perversidades. Levíticos 17, 7, nós lemos: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto se lhes dá por estatuto perpétuo nas suas gerações. Nós temos aqui uma coisa que poucas pessoas gostam de falar, um estudo sobre demônios. Mas esses anjos caídos que cuidavam o Éden, Jardim do Éden, eles estão em todo lugar, a toda hora, tentando destruir, matar, roubar. Em Deuteronômio 32, 17 diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Queridos, prestar culto ao demônio é fazer algo errado. O demônio não vem e diz: eu sou o demônio, estou querendo fazer você cometer um pecado. Não, ele vem como anjo de luz. E você erra. E a partir desse momento você está preso, escravizado. O demônio vai te usar sempre de novo nesta área, até você se arrepender, se converter a Jesus e ser lavado no sangue de Cristo. Você pode estar sacrificando seus filhos sem o saber. Quando você pertence a uma religião que não seja rigorosamente bíblica, seus filhos vão seguir esses rituais e serão sacrificados, irão ao inferno por sua causa. Temos hoje muitas igrejas cujos costumes tradicionais não são de consagração, batizam sem discipular, casam e recasam, acompanham todas as tradições dos homens, mas não se entregam a Jesus para usá-los. Isto é a escravidão religiosa, servir a demônios. Ezequiel 16, 20 e 21. E Salmos 106, 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Irmãos, essa parte eu achei muito forte, mas muito real. Não li Ezequiel 16, 20 e 21, mas Salmo 106, 37 diz: demais disto sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então já li a explicação e é isso mesmo que acontece. Tudo aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, nós os levamos para o inferno ou para o céu. Se você ensina o bem, você leva ele para o caminho do bem e ele seguirá esse caminho para o resto da vida, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Se você ensinar certo, ele terá uma vida certa. Se você ensinar errado, terá uma vida errada. Por isso que diz aqui: sacrificam os seus próprios filhos. Nesse sentido, você e eu podemos sacrificar os nossos filhos se não ensiná-los corretamente. Para compreendermos o que é sacrificar aos demônios, nós temos que ter uma medida bem clara. E a medida é a Bíblia. Quem não lê a Bíblia não tem ideia. Nem vai saber distinguir se está servindo um ou outro. Porque nós seguimos muito a opinião dos homens ou os costumes dos homens. E 90 e poucos % dos homens estão no caminho largo, que é o caminho de sacrifício aos demônios. E nossos filhos vão pagar o pecado até a terceira e quarta geração dos erros que nós fazemos, guiados pelos demônios que aprenderam a servir
junto com os pais. É verdade. Quando lemos que as pessoas se prostituíam nos altos, devemos entender que Deus é o único que deseja ser adorado. Somos a noiva de Cristo. O noivo, que é Jesus, não aceita que tenhamos outros deuses ao lado dele. Prostituir-se é adorar ou doar-se a outro, que não seja o legítimo, o único noivo ou marido. Jeremias 2:20. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e se prostituindo. Nunca mais transgredirei. Esse é o desejo do homem. O homem não quer. Mas uma vez que ele deu brecha para o diabo, ele não pergunta mais. Ele simplesmente faz a pessoa errar. Tem crianças que se criam dentro de um lar que tem determinados hábitos que aparentemente são totalmente inocentes, mas que simplesmente levam essa família a adorar demônios. Nós vemos hoje que os demônios os escravizam e até fazem torcida organizada. Ou então debocham da pessoa que é de outro time. Isso tudo porque estão num caminho do erro, da desgraça. E isto conduzirá à eterna perdição. Você não pode adorar dois demônios. Em nome de Jesus, converta-se a Jesus para que Ele te guie e então estarás livre. Não querem saber de Bíblia, Jesus, culto a Deus, etc. Mas na hora em que ficam em situação difícil, recorrem a Deus, pois sabem seus ídolos não têm nenhum poder. Que vergonha, né? Não querem saber de Deus, mas na hora difícil sabem que Deus tem poder. Aleluia! Jeremias 2:27. Que dizem ao pau, tu és o meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da tua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Então a própria palavra de Deus diz isso. Eles falam que o pau é o pai deles e que a terra o gerou, mas na hora da dificuldade eles correm para Deus e diz, levanta-nos, livra-nos. E essa é exatamente porque eles conhecem, mas querem fazer a sua própria vontade. Conhecem a Deus de poder, mas a sua vontade tem que prevalecer, o egoísmo, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Qualquer coisa que você pega, madeira ou algum outro produto, gesso, cobre e faz uma imagem, não importa de que é um demônio. Vocês podem ter uma prova muito clara sobre isso. A pessoa tem uma imagem, e aí ele diz que é essa imagem de Maria. Mas, quando tem um desfile da Umbanda, do Sarivá, a mesma imagem é Iemanjá. Santo Antônio, ele está lá no Centro Espíritas, ele está lá no catolicismo, e são demônios. Nenhuma imagem foi feita por ordem do Espírito Santo. Em Mateus 8:31, diz assim, e os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela banda de porcos, manada de porcos. Amados, por que esses demônios disseram e reconheceram Jesus? Porque esses são os mesmos demônios que guardaram Éden e foram expulsos. Os verdadeiros filhos de Deus, que já se converteram, têm o poder capacitador, que é o Espírito Santo, e dão ordem aos demônios e devem obediência aos salvos. Que Deus te use. Em Mateus 17:18, ele respondeu Jesus, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então é isso, nós temos o poder na mão, em nome de Jesus. Não é meu poder, nem o poder dele, mas o poder de Jesus. E isso está
Cada um que é um filho lavado e restaurado no sangue de Cristo é um filho de Deus. Em Marcos 1,34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar aos demônios, porque o conheciam. Se você é um salvo, estes sinais são evidentes em sua vida. Demônio expulso pelo Espírito Santo não volta. Amados, santificação impede que o demônio volte. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então é um poder que Deus nos dá, como nós já falamos aqui. Quem é salvo, lavado e restaurado no sangue de Cristo, tem esse poder. E ainda além de tudo, falarão em novas línguas. E orando em línguas, Deus nos dá cada vez mais poder para podermos expulsar esses demônios. A autoridade de um salvo está na sua autoridade sobre demônios, não os deixando falar, enganando o povo. Lucas 4,41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: És o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Os demônios conhecem Jesus desde Éden, sabem toda a sua autoridade. Mas ainda assim tentam a todos os homens, querendo destruir a sua alma. A apostasia dos últimos tempos talvez seja uma das coisas mais sérias que temos pela frente, pois os novos na fé e os que não cresceram espiritualmente são vítimas fáceis enganando e sendo enganados pelos que apostataram da fé. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É um grande problema quando aqueles que se dizem os líderes da igreja fazem essas coisas e aqueles que gostariam de seguir a Deus são enganados por eles e com isso são desviados. Mas nós estamos de novo diante de uma época em que há muita política, há eleições. Se você vota numa pessoa que não é um verdadeiro cristão, confesso, liberto, você está votando em um demônio. Ele vai destruir a sua pátria, você vai sofrer, seus filhos vão sofrer. Portanto, verifique em quem você vai votar, se ele é um verdadeiro cristão. O objetivo dos demônios é levar a liderança ao adultério, prostituição, para desacreditá-los diante da opinião pública. Tiago 1, 5 e 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Querido, qualquer pessoa que divorciou não vai fazer um bom governo. Então, amados, cristãos têm o Espírito Santo. Religiosos, não. Os demônios conhecem tão bem a Jesus e sabem que um dia julgá-los há e condená-los há, por isso estremecem. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas os demônios são reais. Eles existem. Amados, se eu entrar num centro espírita, de Umbanda ou qualquer tipo, e os demônios que normalmente vão ali fazer trabalhos, se manifestam, porque todo trabalho espírita é feito por demônios, eles não se manifestarão nas próximas reuniões. Nós já tivemos casos em que até nunca mais desceram. O Espírito Santo, ele enche aquele lugar, e o Espírito Santo é luz. Os santos em Deus são luz. Meu amado, consagre-se, não magoe o Espírito Santo, leia a Bíblia, vive a sua vida de oração e comunhão, e Deus o usará para libertar esse mundo dessa escravidão que gerou, por exemplo, toda essa greve dos caminhoneiros. Não foi Jesus. Jesus jamais vai mandar alguém fazer greve. Jesus vai mandar fazer boas obras. E que Deus te abençoe, fazendo o bem, em nome de Jesus. Amém. Amém.